Paz seja convosco, amém? Cadê o sorriso do povo de Deus? Cadê a alegria do povo de Deus? Olhe para o teu irmão, fala assim: eu te amo em nome de Jesus. Fala para ele assim, aqui, não por causa de você, mas por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos aplaudir a esse Deus vivo e maravilhoso, esse Deus que nos ama. Aleluia. Estamos falando de um Deus que nos amou primeiro. Não foi você que escolheu o Senhor, mas Ele te escolheu. E Ele te amou primeiro. E a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele é fiel e justo para concretizar em nome de Jesus. Amém? Você crê que você é um abençoado do Senhor? Você crê que a bênção do Senhor está sobre a sua vida? Você crê que você vai sair daqui mais abençoado do que você já entrou? Amém? Tudo isso graças ao nosso Deus que é vivo e verdadeiro. Amém, igreja? Que bom nós podermos estar aqui com o mesmo propósito, de ouvir a palavra do Senhor. Ela que transforma, ela que edifica as nossas vidas. Nós temos que estar sempre cientes que a palavra é fundamental na vida de um cristão. Então você tem que ler a palavra, você tem que comer a palavra, você tem que engolir a palavra e viver esta palavra maravilhosa. Porque somente através dela nós vamos chegar aos céus. Para a pessoa do teu lado, fala assim: você tem prudência? Pergunta para ela: você sabe o que é prudência? E agora? Bem, nós vamos ver a palavra de Deus para essa noite. Você pode se assentar. Nós vamos ter uma definição do que é prudência. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos ver alguns versículos. E isso vai ser muito importante para a ministração de hoje. Amém? Assuma a sua posição de vencedor na prudência. A prudência é uma virtude essencial para a vida cristã. A prudência é uma virtude essencial para a vida cristã. Ela é a virtude mais necessária para a vida humana, porque é uma faculdade que compromete nossas ações e como nos comportamos. Ela nos afasta do triunfalismo, bem como do pessimismo, ajudando-nos a aproximarmos da realidade em busca de diversos fatores ou elementos para agir retamente, tendo como perspectiva a esperança que nos dá a fé na vitória do Senhor e em suas promessas. Nesse contexto está intimamente unida a verdade, tá? Então, prudência é relativo à verdade. Repita comigo: prudência está relacionado à verdade. Está intimamente unida à verdade. O homem prudente é aquele que faz da verdade seu principal critério de ação. A prudência exige uma inteligência disciplinada e vigilante, que não se deixa levar por preconceitos, que não julga segundo os seus desejos e paixões, mas que sempre busca a verdade, inclusive quando a verdade é incômoda. Para crescer em prudência, é vital fazê-lo também em humildade. O defeito contrário à imprudência, que é imprudência, que inclui a precipitação, a impulsividade, a inconsequência. As pessoas são desleixadas, nécias, irracionais, tolas, inconstantes. Em suma, a falta de senhorio sobre as suas paixões. Então, se você não é prudente, você é imprudente. Está em todas essas características que eu falei aqui. Às vezes nós passamos por tolo, por causa da nossa imprudência.
Quem já foi imprudente aqui alguma vez na vida? Ixi, quase todo dia nós somos imprudentes. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esta palavra. E mais do que com a palavra, com as nossas ações, porque elas podem nos levar a perder a graça de Deus. Quando me passaram o tema, né, desta campanha, desta noite, depois que eu me aprofundei nesta palavra, eu fiquei muito preocupado, principalmente com a nossa salvação. É algo muito sério que nós vamos aprender nessa noite, que homens e mulheres da palavra de Deus que tiveram a prudência necessária no momento certo, eles saíram vencedores, porque o Senhor gosta daqueles que são prudentes. O Senhor ama aqueles que são prudentes. Fala para o teu irmão: o Senhor ama aqueles que são prudentes. Mas qual é o significado? Mais para a gente poder entender isso. É a qualidade de encarar situações com cuidado e moderação. Quantas vezes nós agimos como um tolo diante das circunstâncias? E o que é moderação? Qualidade que consiste em evitar exageros. E sabedoria? Qualidade que inclui bom senso e atitudes e ações corretas. Sensatez, juízo, ponderação, cautela, precaução, cuidado. Comedimento, sobriedade. E o que é senso? Faculdade de julgar, de raciocinar, entendimento. Siso, juízo. O que é ponderar? Apreciar maduramente, examinar com atenção, meditar, pensar, refletir, alegar, expor, apresentando razões de peso. Faculdade intelectual que compara e julga. Sensatez, siso, tino. Virtude que nos leva a conhecer e a praticar o que nos convém. E o que é cautela? Precaução, circunspeção, tino, moderação. Preste bem atenção nisso. Todos nós precisamos de prudência. As crianças precisam de prudência. O jovem precisa de prudência. O adulto precisa de prudência. Os simples precisam de prudência. As pessoas que são de muita sabedoria, de muito entendimento, que conhecem muito bem, por exemplo, a palavra de Deus, experts na palavra, precisam ter prudência, para que não se exalte mais, para que não se vanglorie. Então ela precisa, mesmo com todo o conhecimento, ter a prudência necessária, principalmente com as coisas de Deus. Aquele que é mais simples, aquele que muitas vezes se julga o último, precisa de prudência, porque diante de Deus, ele não é o último, ele pode ser o primeiro. Então todos nós precisamos da prudência, ela é essencial, ela se faz necessária na nossa vida, e sem ela é difícil nós obtermos a vitória. Os sábios precisam da sabedoria para guiarem as suas vidas. Os justos também. Se alguém quiser viver corretamente, precisa de sabedoria. E qual é o valor da prudência? É melhor do que a prata. Todos nós desejamos coisas preciosas, mas a prudência é melhor do que a prata. Busca-se a sabedoria, como a prata também. Devemos desejá-la além do que qualquer bem material. O prudente preocupa-se com a sua conduta. Você se preocupa com a sua conduta? A igreja se preocupa com a sua conduta, principalmente sendo uma igreja cristã que serve ao Senhor de todo o coração. A igreja se preocupa com o seu testemunho no dia a dia? Uma pergunta que é lançada para cada um. Preocupa-se com a sua conduta, procurando entender os seus caminhos, não se preocupando com todas as palavras que lhe dizem. Possui estabilidade, tem cuidado com os seus lábios,
sabe moderar os seus lábios, conhece o momento de se calar, fala com sabedoria, porque no seu coração há sabedoria, seus lábios apacentam a muitos, sabe agir nas afrontas. E todos os dias nós somos afrontados, amém, igreja? Mas como que nós estamos lidando com tudo isso? Como que nós estamos agindo? Qual tem sido a nossa conduta diante das afrontas? Principalmente as afrontas espirituais, a que nós enfrentamos todos os dias. Como temos nos colocado diante de Deus? Tem atitude correta com o conhecimento. Não demonstra o seu saber, mas sempre está aumentando o seu conhecimento. Obedece a Deus, desvia-se do mal, guarda a lei de Deus, e adquire cada vez mais conhecimento, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, toda a prudência necessária para a sua caminhada cristã, atendendo à repreensão, ouvindo conselhos. Nossa, que palavrinha, hein? Quantas coisas a palavra prudência significa, e nós muitas vezes não damos atenção a ela. É muito importante nós observarmos pela palavra de Deus as vitórias que o povo dele teve através da prudência. E você vai entender essa noite que a prudência, mais uma vez, ela é essencial para a vida de um cristão. Sem prudência, preste atenção, sem prudência você não vai alcançar os céus. Sem prudência nós não veremos o Senhor. Sem prudência nós não vamos conseguir a vida eterna. Mas como que nós vamos colocar isso em prática? E eu sempre digo que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar. Existem muitas passagens na Bíblia, eu quero ler algumas que falam sobre a prudência, como por exemplo em 1 Samuel capítulo 18, no versículo 14. Diz: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Existe uma condição: bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que me impediste hoje de derramar sangue e vingar-me pela minha mão. Não aconteceu o fato porque teve prudência. 1 Crônicas 22, 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Em Provérbios 1,5 diz que o sábio escute e aumentará seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência. Em Provérbios ainda: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Quem adquire bom senso ama a sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é a glória sua o passar por cima da transgressão. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. Isso está em Provérbios 21:16. Eis o que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado muito sublime, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Amém, igreja? Na palavra de Deus existem muitos outros
exemplos falando sobre a prudência, mas só para nós termos um conhecimento do que é a palavra prudência, do que ela significa e a importância dentro da palavra de Deus, e trazendo isso para as nossas vidas. Mais uma vez, ela é essencial para a vida do cristão. Quero que você fale para o teu irmão novamente: irmão, sem prudência você não vai chegar aos céus. E é interessante, irmãos, pela palavra de Deus, que existe um momento ideal, o momento certo de nós agirmos com prudência. É lógico que nós podemos fazer isso, um estilo de vida, e devemos fazer disso um estilo de vida. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos agir com prudência. Mas diante de Deus, e trazendo isso espiritualmente, existe um momento certo, um momento adequado, em que nós temos que fazer da prudência um momento de ação, de determinação, porque ela vai influenciar no futuro e naquilo que vai acontecer depois da nossa posição diante da circunstância. Por exemplo, eu quero falar a respeito de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, sabendo que Satanás pediu para se andar com ele. E nós sabemos que ele passou por um processo muito dolorido. Ele perdeu os seus filhos, perdeu a sua casa, perdeu os animais. Estava num estado lastimável. Até aí ele se permanecia fiel ao Senhor. Estava tentando entender o que Deus queria com tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida. Os seus amigos chegaram a questionar com ele a respeito do motivo que ele estava passando por tudo aquilo. Queriam de alguma forma entender tudo o que estava acontecendo com ele. Falaram que era por causa do pecado. Falaram que era por causa do pecado dos seus pais. Falaram tantas coisas, mas não conseguiram chegar a um denominador comum. Não conseguiram identificar realmente o que era. Até a sua mulher chegou num ponto de falar para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus e morra. Toma uma posição. Você serviu a Deus de todo o seu coração esse tempo todo. Agora acontecem todas essas tragédias na sua vida. Como pode acontecer nas nossas vidas aqui também. Como acontecem tragédias na vida de um cristão. Só que o momento essencial, o momento principal, foi quando Jó, com prudência, se posicionou diante da circunstância. E ele disse para sua mulher: falas como uma louca, dizendo para ela: você não entende as coisas de Deus. Eu estou passando por esse processo, muitas vezes mesmo sem entender, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu confio no Deus vivo e verdadeiro, e eu sei que o resultado final é Ele quem vai dar na minha vida. Então, naquele exato momento, ele podia seguir o conselho da sua esposa, chutar o balde, amaldiçoar a Deus e ter uma vida desgraçada dali para frente. Mas ele resolveu se posicionar diante de Deus com extrema prudência e falou para ela: falas como uma louca. O meu posicionamento é confiar no Senhor, porque eu sei que Ele vive, eu sei que o meu Redentor vive, e ele teve o resultado final, porque no final Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele perdeu: família, os animais, os seus bens e toda a sua riqueza. Então é o momento certo, é o momento ideal que nós temos que ter a sabedoria para poder agir com toda prudência na situação. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Aleluia. Quantas e quantas situações nós passamos, nós vivemos e nós temos que resolver no nosso dia a dia. Quantas coisas chegam até nós, mesmo nós não pedimos para que cheguem. Agora, qual tem sido a nossa reação como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, sabendo que nós temos um Deus vivo e verdadeiro, que luta por nós, que nos direciona, que nos dá a direção do Espírito Santo de Deus? Qual tem sido o nosso posicionamento diante das circunstâncias? De rebeldia, de descrédito, de incredulidade,
Analise o que você está passando, por exemplo, hoje, em algumas circunstâncias que estão afetando a sua vida. Como você tem reagido diante desses fatos? Qual tem sido a tua atitude? Será que a sua atitude tem sido igual à esposa de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morra? O Espírito Santo de Deus, a partir de agora, te dê o discernimento necessário, te dê a prudência necessária para que você consiga resolver os teus problemas. Podemos falar de Daniel. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E Daniel, mais os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram levados e foram convidados por causa da sua inteligência, que eram experts, eram jovens sadios. Foram levados para o palácio, onde eles poderiam comer dos manjares do rei. Ali foi proposta para eles uma situação em que, se eles aceitassem, talvez aquilo que aconteceria com eles dali para frente poderia ser algo trágico. Nós temos que saber recusar as coisas, igreja. E existe um momento certo de recusar as coisas erradas, que elas possam chegar até nós. E o momento certo de recusar essas coisas é quando elas chegam até nós. Existem coisas que chegam na nossa vida e elas passam a caminhar, e muitas delas começam a andar conosco. E passam dias, passam semanas, passam meses. Algumas situações de adversidade, de manjares que vêm do inimigo, de manjares que vêm do diabo, nos acompanham às vezes por muitos anos. Sendo que, se lá atrás, a hora que foi oferecido, fosse negado, fosse entendido, se nós tivéssemos a prudência necessária, nós não trairíamos para nós tanta coisa ruim, tanto desespero, tanta desgraça, como muitos podem estar vivendo aqui hoje. Daniel, no primeiro momento, quando ele foi chamado pelo eunuco, por aquele que era chefe lá da parte da comida, ele pegou e disse: não, você tem que aprender a dizer não. E esse foi o momento essencial, foi o momento primordial, foi o momento que ele realmente deveria usar da prudência, para que Deus pudesse honrá-lo futuramente. E Deus o honrou. Nós sabemos que a comida, o manjar que o rei ofereceu para eles, não lhe fez falta, nem a ele, nem a seus amigos. E eles permaneceram mais sadios do que os homens que participavam daqueles manjares. Nesse mesmo capítulo de Daniel, nesse mesmo livro de Daniel, nós temos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua e colocou que todos, a um sinal, deveriam dobrar os seus joelhos diante daquela estátua. E eu quero dizer para vocês a respeito do posicionamento, mais uma vez a respeito da prudência que aqueles 3 jovens tiveram. E às vezes você tomar atitudes nunca é tão fácil assim. Às vezes você ter que dizer um não não é fácil. Às vezes você dizer um sim também não é fácil. Às vezes a circunstância vem com uma forma de pressão em cima de você. E existem circunstâncias que o diabo vem em cima de nós, que o inferno inteiro vem em cima de nós, e nós nos sentimos pressionados a tomar uma posição, a tomar um direcionamento. E se nós não tivermos a prudência, nós tomamos posicionamento totalmente errado e vamos pagar por aquilo que nós tomarmos como providência, ou como, dizer assim, como situação que nós deixamos que acontecesse nas nossas vidas. Eu creio que naquele momento, eu queria fazer um rápido assim, um teatrinho rápido. Eu queria que o Jefferson viesse aqui e o Dirceu rapidinho, só para nós podermos entender que muitas vezes nós passamos por algumas situações assim. Estavam lá. Você quer ser o Sadraque ou o Mesaque? Ou você quer ser o Abidnego? Estavam os 3 amigos ali, de mão dadas, juntos. Eu creio que quando falaram para eles: olha, vocês têm que dobrar os joelhos diante dessa estátua. Mas eles sabiam quem eles serviam. Eles sabiam quem era o Deus deles. Eles eram fiéis. E é nesse tipo de posicionamento que eu falo que nós cristãos devemos ter.
Eu creio que um fraquejou e falou assim: vamos dobrar os nossos joelhos, porque senão nós vamos pagar com a morte. E o outro aqui falando: não, nós vamos permanecer firmes. Eu te fortaleço, segura na minha mão, ser firme. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Ele vai nos honrar. Ele não vai deixar que nós perecemos diante desse rei. Vamos permanecer firmes. E os três resolvem não dobrar o seu joelho. Então, independente daquilo que possa acontecer, a nossa fidelidade com Deus, o nosso posicionamento diante de Deus vai ser honrado. Eu quero dizer para você que está passando por lutas, que você que não vê o sinal de Deus, você que não vê a resposta de Deus, permaneça firme na presença do Senhor, porque Ele vai dar a vitória para cada um de nós. Amém? Podem descer. E o que acontece em seguida? Pela desobediência, eles são amarrados e são jogados dentro de uma fornalha ardente. Mas muito mais ardente, porque ela foi aquecida 7 vezes mais. Mas eles confiavam no Deus vivo e verdadeiro, e muitas vezes nós temos que ser dessa forma. Se precisarmos pagar com a morte, nós pagaremos com a morte, mas não vamos negar o nosso Deus vivo e verdadeiro. E eles são jogados dentro daquela fornalha. O rei olha de longe e fala assim: mas não eram 3 homens, estou vendo 4 homens lá dentro. O Senhor já entrava com providência. O Senhor quer entrar com providência na tua vida, meu irmão. O Senhor quer entrar com providência na situação que você está vivendo hoje, na adversidade que você está vivendo hoje, mas é necessário o teu posicionamento, é necessário que você tenha a prudência necessária para que Deus venha e faça um milagre se necessário na tua vida. Permaneça fiel. E a palavra de Deus diz que quando abriram aquela fornalha e tiraram aqueles homens lá de dentro, nem cheiro de fumaça eles tinham, porque o Senhor os livrou. Não da fornalha, mas dentro da fornalha. O Senhor deu para eles o regozijo. O Senhor deu para eles a moral, porque a partir daquele momento eles começaram a ser respeitados naquele lugar. E é assim que Deus faz conosco. Pode ter uma aparente humilhação na tua vida, mas essa situação vai se reverter em nome de Jesus Cristo, e você vai ser honrado, porque você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e Deus olha por ti, Deus olha por mim, e Deus olha por cada um de nós. O Senhor merece uma salva de palmas, meu irmão. Oh, aleluia, aleluia. Presta atenção. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. E Davi deixa o povo que estava com ele numa cidade chamada Ziklag. E Davi vai com os seus homens, mas eles não lutaram naquele dia, e eles voltam agora para o seu acampamento. E quando eles voltam para o seu acampamento, eles começam de longe a ver fumaça, e conforme eles foram se achegando àquele lugar, eles observaram que a cidade deles, o lugar que eles estavam ali, o acampamento, tinha sido destruído. E mais do que destruído, eles tinham levado as suas mulheres, eles tinham levado as crianças, eles tinham levado os mais velhos, que não podiam ir para a guerra, então eles ficaram ali e foram levados todos por um povo ruim, um povo maldito. E esse povo ruim, esse povo maldito é direcionado por Satanás, que também odeia cada um de nós, que quer ver a nossa destruição, que quer ver a destruição da nossa família. O Teco ministrou aqui hoje, orando pela família, para que nós orássemos pela nossa família, e você não sabe a importância que é a oração pela nossa família. O diabo não gosta de você, o diabo não gosta da tua família, o diabo quer ver a tua destruição, e ele fica 24 horas por dia, buscando quem possa tragar, rodeando a tua casa, rodeando a tua família, colocando situações de destruição na tua casa, e nós precisamos orar e cuidar da nossa família. Os amalequitas vieram e levaram eles embora. E aconteceu algo extraordinário. Aqueles homens que estavam com Davi, em vez de ficarem ao lado dele, juntos resolvendo o problema, aqueles homens se levantam agora contra Davi. Primeiro houve o choro, um grande choro, uma grande comoção.
Oh, irmãos, você precisa chorar pela tua família, você precisa se comover pela tua família. Se você ama a tua família, você tem que estar com os seus joelhos dobrados, orando e clamando por ela, chorando por ela, porque a igreja hoje tem chorado muito com os seus olhos secos, lágrimas de crocodilo, sabe que precisa de uma libertação, sabe que o diabo está tragando, mas não tem forças para orar. Quando ora é aquela oração superficial. Agora, Davi se vê numa mesma situação de tragédia. Levaram a sua família. O diabo tem levado os nossos filhos para as drogas. O diabo tem levado os nossos filhos para a bebida. O diabo tem levado os nossos filhos para a prostituição. O diabo tem levado as pessoas a sucumbir financeiramente. O diabo tem atuado nas famílias de uma forma a destruir totalmente elas. E Davi chega agora numa situação que, além de perder a sua família momentaneamente, mas vê todos aqueles homens chorando e de alguma forma querendo matá-lo, apedrejá-lo, porque ele era o responsável por ela. Quem é pai de família aqui? Olha a responsabilidade que você tem diante de Deus pela tua família. Não deixe que o inimigo leve a tua casa, não deixe que o inimigo destrua a tua casa. Ore por eles, determine por eles, porque o Senhor vai dar vitória a cada um de nós. Ele pode se levantar, mas o diabo se levanta para cair. Maior é o Senhor que está em nós, maior é o Senhor, ao Deus que nós servimos. Ele cuida de cada um de nós. Na prudência que nós temos que ter, que nós vamos aprender nessa noite, Deus vai realizar prodígios em nossa família. Você crê nisso, igreja? Você crê? Então aplauda ao Senhor de todo o teu coração. E agora nós chegamos no momento culminante, no momento da decisão. Quantas vezes você tem que tomar decisão, igreja? Quantas circunstâncias, por exemplo, você na situação que você está vivendo hoje, você tem que tomar uma decisão a respeito de alguma coisa. E Davi chega no momento de tomar uma decisão. E ele, como na situação de Jó, poderia ter ouvido a sua mulher. Como agora nessa situação, ele poderia ter ouvido algum inimigo falando alguma coisa no seu ouvido, ou poderia ter ouvido aqueles homens que queriam apedrejá-lo, e sair como um louco atrás da sua família, e ser morto no caminho, ou ser morto na hora que ele encontrasse aquele exército. Mas a primeira coisa que ele teve, irmãos, foi prudência. Quando nós somos pressionados a tomar alguma decisão, nós precisamos ter prudência. Não faça de qualquer jeito, não faça do seu jeito, não tome as atitudes pelas circunstâncias. Coloque-se na presença de Deus. Primeira coisa que Davi chama, ele chama o homem de Deus, um outro homem de Deus que era responsável pela parte espiritual, e pede um manto sagrado, que representava a Deus naquele momento. E ele, com aquele manto nas suas mãos, ele dobra os seus joelhos, ele se rende ao Senhor, e consulta a Deus, e consulta a Deus, e consulta a Deus, para ver qual seria a sua atitude. Como que você tem reagido diante das circunstâncias? Tem agido com a sua própria força? Eu tenho aprendido na minha caminhada, irmãos, nós temos que ter dependência total de Deus. Eu tenho aprendido na nossa caminhada, que nós que somos cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, só vai acontecer na nossa vida aquilo que Deus permitir, porque o que for do diabo já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Já caiu por terra, já caiu por terra, já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Agora ele se coloca diante de Deus, e Deus dá toda a estratégia de como ele deveria recuperar a sua família. Ele levanta os homens de acordo com aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus orientou. Ele segue todas as instruções do Senhor, e ele traz de volta a sua esposa, traz de volta os seus filhos, e traz de volta todo o cativeiro, além de todo espojo de guerra, além de tudo aquilo que era dos outros. Deus deu para eles, então eles saíram mais que vitoriosos, porque o Senhor estava à frente, porque eles ouviram com prudência aquilo que deveria ser feito, e Deus abençoou as suas vidas. Amém, igreja? Agora eu quero falar algo muito sério.
quero falar sobre a salvação. E quando, de todos os textos que eu li, tinha muitos textos para ler, o que Deus me chamou mais atenção é a respeito da salvação. Irmãos, como eu disse no começo, nós fomos chamados por um Deus vivo e verdadeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para que fôssemos e dessemos frutos. Não podemos negligenciar a nossa salvação. Não podemos de maneira alguma, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de prudência, perder a nossa salvação. Existem muitas coisas que levam o crente a perder a sua salvação. A palavra de Deus mesmo diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, lhe dará o reino dos céus. Tem muita pessoa que está achando que vai para o céu e o seu caminho vai ser o inferno. Tem muitas pessoas que por falta de atitude e por falta de prudência, em vez de obterem a vitória do Senhor, vão ser derrotados, e vão ser derrotados de uma forma trágica, porque as suas atitudes não condizem com a atitude de um cristão. As suas atitudes não condizem com aquele que está caminhando na sua vida cristã. Eu sei que não é fácil ser um cristão hoje. Eu sei que o inimigo se levanta de todas as formas. Eu sei que os manjares que o mundo tem colocado nas nossas mesas ou oferecido para nós é muito grande. Mas nós temos que tomar um posicionamento com relação à nossa salvação, igreja. Muitos estão indo a passos largos para a perdição. Muitos estão se convencendo e não se convertendo como deveriam. Converso com muitas pessoas e o tempo que nós vivemos hoje não é mais um tempo de se pregar só o amor. Não é o tempo só de se pregar a misericórdia do Senhor, mas é tempo de se pregar o arrependimento. É tempo de nós trazermos palavras fortes e muitas vezes sermos como João Batista, lá no deserto, que dizia para aquelas pessoas que não se convertiam: raça de víboras, se convertam, porque tem muita gente brincando de ser cristão, tem muita gente brincando com a sua salvação. Tem muita gente que se diz cristão e não consegue perdoar. Tem muita gente que se diz cristão e não conversa com as pessoas. Eu quero dizer para você que o mandamento do Senhor é que nos amássemos uns aos outros. O mandamento do Senhor é mandamento. Ele não pediu, Ele mandou. Então a pessoa que está do teu lado aí é um abençoado do Senhor, ele está na mesma situação que você. Nós temos algo em comum, irmãos. Nós temos Jesus Cristo, nós estamos buscando a nossa salvação e a salvação da nossa família. Não é assim, igreja? Então vamos nos tornar posicionados diante de Deus. Vamos agir com a mesma prudência que esses homens todos usaram para com a nossa salvação e a salvação da nossa família. Não se deixe escarnecer, não se deixe enganar. O diabo tem aprontado, o diabo tem mascarado, o diabo tem enganado, e as pessoas estão indo para o inferno. Oh, igreja do Senhor Jesus Cristo, não negligencie a sua salvação. Não seja como as virgens imprudentes que deixaram faltar o óleo da unção, o óleo que sustentaria eles na presença do Senhor. Não deixe faltar o óleo na tua vida. Não deixe faltar o Espírito Santo na tua vida. Não deixe faltar o Espírito Santo dentro da tua casa. Não deixe de falar do amor de Deus para os seus filhos, para os seus familiares, porque senão eles vão para o inferno, e por negligência nossa, porque muitas vezes Deus coloca pessoas para serem salvos na nossa vida, e nós negligenciamos. Nós não falamos do amor de Deus. Muitas vezes nós concordamos com a vida pregressa que aquela vida está levando. Oh, irmãos, são almas, e nós temos que olhar para as pessoas como almas. Se você for olhar para a pessoa, você vai começar a ver defeito. Se você começar a olhar para o pastor, você vai ver defeito. Se você olhar para a pessoa que está do teu lado aí, você vai ver defeito. Mas olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhe para o Senhor, pregue a palavra, em dia, de noite, fora de tempo, no tempo que for, pregue a palavra do Senhor. É necessário, nós estamos vivendo uns tempos ruins, os dias são maus. O Senhor está vindo buscar a sua igreja, e Ele precisa da igreja ataviada,
ele precisa de uma igreja pura, ele precisa de uma igreja limpa. Oh, irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não negligencie a tua salvação. A Santa Ceia é um termômetro para cada um de nós. Eu acho que segundo domingo agora tem a Santa Ceia. Quantos vão deixar de tomar a ceia? Eu tenho observado isso nas igrejas, irmãos. Muitas pessoas, quando passam a bandeja da ceia, eles pulam, eles não pegam. Tem alguma coisa errada. E tome cuidado, porque aquele que não participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo em vida, enquanto está aqui, não vai poder participar naquele dia lá no céu. Então isso significa que tem alguma coisa errada na tua vida, significa que alguma coisa precisa ser consertada na tua vida. Não deixe para depois. O Senhor pode vir buscar a igreja dele, você pode partir a qualquer momento, e você tem que partir com a salvação nas tuas mãos. Oh, igreja do Senhor Jesus Cristo, não negligencie, não negligencie, seja prudente, seja prudente, seja prudente em nome de Jesus. Cuide da tua casa, cuide da tua família, mas cuide da tua salvação. O pão significa o mantimento dessa salvação, e o sangue de Jesus Cristo a remissão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, esse dia de Santa Ceia, que é o próximo domingo, venha participar. Ou coloque a sua vida em dia, coloque a sua vida em ordem. Seja prudente, não seja como aquelas 10 virgens que quando o Senhor chegou, elas ficaram para o lado de fora, porque não guardaram o óleo. Guarde a salvação, irmão, mantenha ela viva. Eu sei que é difícil nos tempos que nós estamos vivendo manter a nossa salvação, mas aquele que prevalecer até o final, esse vencerá, esse vencerá. Oh, irmãos, eu sei que está pesada a cruz, está difícil chegar com ela até o final, mas você tem que ir, nem que for arrastando com ela, porque no final você vai trocar esta cruz por uma coroa de glória. Então persevere, determine, seja fiel ao Senhor, seja prudente, igreja. Nós vimos aqui a definição de prudência, de como Deus agia com aqueles que foram prudentes, e a vitória que Deus deu a cada um deles. Nós cristãos temos que ser mais do que prudentes, mais do que a sabedoria de Deus. Nós temos que ser guiados por esse Espírito Santo, e Deus vai dar a vitória a cada um de nós. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, que o Senhor esteja à frente dessa decisão. Toda vez que você tiver que seguir por um caminho, que o Senhor esteja na frente desse caminho. Toda vez que você tiver que dizer não, que Deus esteja na frente para também dizer não. E toda vez que você tiver que dizer sim, que Deus esteja na frente para também dizer sim, e você ser abençoado. Oh, irmãos, essa palavra prudência, ela é muito importante para as nossas vidas. E todos nós, como eu vi no começo, precisamos de prudência. O irmão Otávio precisa de prudência. Ele é um dos mais antigos aqui. Um homem abençoador. É tão gostoso chegar perto dele, né? Você sente a presença de Deus. As crianças, as menores, precisam ter prudência. Nós adultos precisamos ter prudência. Porque quem não é prudente é imprudente, é insensato e é chamado de tolo. E os tolos não herdarão o reino dos céus. Quer vitória, igreja? Quer vitória nas suas ações? Prudência. Você quer ser vitorioso? Prudência. Quer conquistar? Prudência. Essa é a palavra que fica para o nosso coração nessa noite. O que nós devemos ter? Prudência. Eita, Flávio, o que nós precisamos ter? Prudência. Fala para o teu irmão, seja prudente. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para que Deus venha te abençoar. Uma das coisas que tem levado o povo a perder a salvação, irmãos, é a falta de perdão. Presta atenção, um testemunho rápido que eu quero dar. Minha mãe estava num leito de morte. Passou por uma cirurgia que não deu certo. Ficou um mês entre quarto, UTI e quarto. Chegou um momento, acho que Deus falou muito sério com ela. Ela era diaconisa desta igreja, temente ao Senhor. Mas existia algo que estava incomodando e ela sabia que ia partir. Tinha algo que ela tinha necessidade de falar, de confessar. E nós
chamamos a pastora Fátima naqueles últimos dias que ela estava ali naquele hospital. E ela pôde confessar junto com a pastora Fátima algumas coisas que estavam incomodando o seu coração. E foi feita a oração. E ali ela pôde se libertar. E Deus a levou para a sua glória. A palavra de Deus é muito séria. Quem não perdoar, se você tem alguém que você precisa perdoar, perdoe, porque a falta de perdão vai fazer com que você perca a sua salvação. É muito sério. A falta de perdão faz com que você perca a sua salvação. E às vezes as pessoas misturam as coisas. Mas eu tenho que pedir perdão para esse irmão que está do meu lado. Olha a pessoa que está do outro lado, tem que pedir perdão para ela? Olha bem para ela. Sabe que tem que pedir perdão para ela? Você tem que pedir perdão. Perdão é um mandamento do Senhor. Mas quantas vezes, pastor, eu tenho que pedir perdão para essa pessoa aqui? Para aquela que me fez mal? Quantas vezes? 70 vezes 7. 490 vezes. E às vezes, irmãos, existem situações, é algo tão forte essa questão do perdão, que as pessoas muitos não dão o braço a torcer. Muitas se acham orgulhosas demais para pedir perdão. Preste bem atenção. Muitas não querem pedir perdão. Tem algumas pessoas que passam por cima e começam a conversar com a mesma pessoa como se nada tivesse acontecido, mas ficou ali atrás uma mancha. E o perdão, irmão, a falta de perdão, ela machuca a alma, ela machuca o coração, ela machuca o mais íntimo da pessoa. Então peça perdão, vá até a pessoa, libere perdão. Você liberar perdão não significa que você precisa ter comunhão com esta pessoa. Você vai amá-la como o Senhor amou, e vendo ela como uma alma que precisa ser salva. Você não precisa ter relacionamento com essa pessoa. Necessariamente você não precisa ter negócios com essa pessoa. Necessariamente você não precisa ficar abraçando ela porque pediu perdão. Mas você precisa pedir perdão. A questão do relacionamento, ela é secundária. O que nós temos que fazer é lançar perdão. E quando nós lançamos isso no mundo espiritual, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Você vai tirar um peso enorme de cima de você. Você vai viver melhor. Você vai conviver melhor com as pessoas. Você vai se sentir melhor cada dia que passar. Porque isso é resultado daquilo que Deus pediu para nós. E se Deus está pedindo para nós que nós temos que lançar perdão, quem somos nós para questionar a Deus? E muitas pessoas, pela falta de perdão, estão morrendo, mesmo achando que são salvas, e não vão alcançar a vida eterna. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tem que perdoar alguém, perdoe. Filhos, nós estamos vivendo uma geração conturbada. Os filhos já não respeitam mais os pais, passam por cima, não respeitam o pensamento do pai. Hoje os jovens querem mandar nos pais, a verdade é essa. Eles querem dar as doutrinas dentro de casa, né, Chico? O jovem quer chegar lá e quer mandar. Não, é assim que tem que ser, é dessa forma que tem que ser. Você não sabe nada, velhote, você não sabe nada, coroa. Agora é assim que faz. Não, vamos caçar Pokémon. Vai caçar Pokémon, você vai ver o que você vai achar. E convido os pais, e achando que os pais têm que aceitar tudo aquilo, e impõe muitas vezes situações para os pais dentro das casas, dentro das famílias. Em nome de Jesus Cristo, pais, tenham prudência. Quem manda na casa de vocês ainda é vocês. Deus deu a legalidade para o sacerdote da casa, e você está falando com a autoridade de Deus. Você é o cabeça da tua casa. Quem manda na tua casa é você. Deus te deu essa condição e colocou a mulher para ser ajudadora ainda e ser abençoadora da tua casa. Então transforme a sua casa num lugar de bênção e não de maldição. Coloque seus filhos nos seus devidos lugares. Eu sei que é difícil, irmãos, que eu tenho filhos. É muito difícil, mas nós não podemos fugir do propósito de Deus. E muitas vezes temos que dizer não para os filhos.
E nessa geração que está vindo agora, que quem cria os filhos já não são mais os pais, mas são os avós, cuidado redobrado. Cuidado. Oriente seu filho. Eduque o seu filho na palavra do Senhor. Coloque regras para ele, para você não chorar mais tarde. Então, filhos, peçam perdão para os seus pais. Mas o que eu fiz? É sempre assim, são insensatos. Mas eu tenho razão, mas você não tem razão. Peça perdão para o seu pai pelos pecados que você fez. Faça igual o filho pródigo. Senhor, pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Quando ele fez isso, ele retomou o seu lugar de origem e Deus o abençoou. Se vocês, filhos, querem ser abençoados, então peçam perdão aos seus pais. Se submeta à ordem que ele der, porque ele ainda é o Senhor da sua casa. A autoridade está sobre a vida dele, em nome de Jesus. E você libera perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E seja prudente nas suas atitudes e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero orar com você, se coloque de pé. São 9 horas, nós vamos daqui a pouquinho já encerrar esse culto. E eu sei que nós, como seres humanos, somos um pouco rebeldes. Quando você se rebela contra a palavra de Deus, você está traindo maldição para a tua vida. Quando você é imprudente nas suas atitudes, você atrai maldição para a tua vida. E nós precisamos ser prudentes, amém, igreja? Todos nós precisamos ser prudentes. E nós vamos pedir para Deus que nos dê a sabedoria para nós sermos prudentes no momento certo e na hora certa. Faça da prudência um estilo de vida. Viva a partir de hoje, em tudo que você fizer, agindo com prudência. Tanto no trabalho, como na sua casa, como na igreja, em qualquer lugar que você for. Haja de prudência. E nós vamos pedir isso para o Senhor agora. Quero que você feche os teus olhos e abra o teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo é o Senhor, Pai. Nós entendemos, Senhor Deus, que precisamos assumir uma posição de vencedores, utilizando a prudência, Pai. Então nós precisamos da sabedoria que vem de Ti, Senhor. A sabedoria humana, Pai, nós já temos, Pai. Nós temos os nossos pensamentos. Muitos de nós temos as nossas ideologias, ou algumas ideologias que são do mundo e que nós queremos colocar em prática nas nossas vidas. Mas o que tem que prevalecer, Pai, é a prudência que vem de Ti, Senhor. Por isso, nesse momento, quero que o Senhor visite a cada coração que está aqui. E onde houver, Senhor Deus, as pessoas que são impulsivas, as pessoas que de alguma forma, Pai, têm sido tolas diante das circunstâncias, aquelas pessoas que de alguma forma, Pai, são insensatas, Senhor Deus, ao tomar atitudes, são levianas ao tomar atitudes, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, dando sabedoria e entendimento, Pai, e colocando no coração de cada uma delas, Senhor Deus, a forma em que eles devem ter a prudência. E a prudência, em primeiro lugar, Pai, está relacionada, Senhor Deus, à retidão, à coisa certa, ao que é certo, ao que é correto. Então que nós possamos ser corretos, como o Senhor diz, Pai, que nós devemos ser. Nós somos cristãos e temos que honrar, Pai, esse Deus vivo e verdadeiro. Comece com cada um de nós, colocando no nosso coração, Senhor Deus, o desejo de sermos corretos, de adquirirmos, Senhor Deus, um caráter cristão, Pai, e sermos pessoas, Pai, firmes nos nossos propósitos, firmes nas nossas convicções, Pai, firmes na Tua palavra, Pai, e usando ela a todo momento, Senhor. Nós não vivemos por princípios mundanos, Pai, mas nós vivemos por princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, na casa, ajuda-nos na família, Senhor, ajuda-nos no trabalho, Senhor, na igreja, onde nós estivermos, Senhor, que nós possamos sempre estar agindo com a prudência que vem de Ti, Pai, porque nós queremos, Pai, assim como esses personagens que nós lemos aqui, esses grandes homens de Deus, como Jó, assim, Pai, como Davi, como Mesaque, Sadraque, Abednego, Senhor Deus, como Daniel, Pai, foram grandemente abençoados por Ti, porque tomaram decisões certas, na hora certa, Pai, e o Senhor honrou o posicionamento de cada um. Honra, Pai, o posicionamento que cada um dos Teus servos vai tomar a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua graça, Pai, o Teu amor estejam com todos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Uma salva de palmas para o Senhor, aleluia.